E olha só, sem tempo a perder, o Sport já volta aos trabalhos, viu? O time rubro-negro se reapresenta daqui a pouco e agora, foco no Nordestão. Depois de garantir vantagem no jogo de ida na final do Campeonato Pernambucano, o Sport agora vira a chave para a Copa do Nordeste. Quarta-feira, às 9h30 da noite, o Leão entra em campo contra o Altos, pela última rodada da primeira fase da competição regional. A reapresentação da equipe rubro-negra acontece hoje à tarde no CT em Paraty. Mesmo com a vitória sobre o Retrô, o técnico Pepa reconheceu os erros da equipe e destacou que o trabalho diário será fundamental para ajustá-los, especialmente no quesito concentração. Olha, como eu digo sempre, é trabalho, não só físico, de correções táticas, ali de posicionamento, de concentração, de atitude, tudo. Atitude, não diria atitude, mais de concentração. E acima de tudo, aprendizagem. E eu agarro muito a esse tipo de situações de trabalho. Sou muito satisfeito por natureza, se eu estou aqui a dizer e a admitir que mesmo ganhando por 2-0 ao intervalo, houve ali situações pormenores que não estava satisfeito. E depois a entrada em campo foi para esquecer. Foi para esquecer, houve capacidade, colocamos energia dentro de campo. Ficou um jogo partido, um pouco atabalhoado, típico de loucura. E acabamos por ser felizes. Fomos atrás, acabamos por ser felizes, mas o jogo também sempre muito partido, muito para um lado, muito para o outro. E faltou-nos aquilo que nós temos capacidade, que é colocar mais gelo no jogo. Quando eu digo gelo, não é ficar à espera que o tempo passe. Não. É trabalhar mais a bola e trabalhámos-la pouco para aquilo que conseguimos fazer. O Sport ocupa atualmente a vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 12 pontos conquistados, 2 a menos que o líder Vitória. Na competição regional, o Leão vem de derrota justamente para o time baiano, por 1-0 no Barradão. Olha, já a gente vai mostrar aqui para você o que aconteceu de mais importante no primeiro jogo da final do Pernambucano entre Retrô e Sport. Mas agora você acompanha como foram as decisões de outros estaduais que aconteceram neste fim de semana. Veja aí, a rede balançou bastante. E começamos o nosso giro de gols pela decisão do Catarinense. 4 minutos do primeiro tempo e Bruno Matias acertou esse chutaço. 1-0 Chape em plena ressacada. Na segunda etapa, após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti para o Avaí. O zagueirão Eduardo Brock cobrou e deixou tudo igual para os donos da casa, 1-1. Como no primeiro jogo na Arena Condá foi 2-2, o Avaí acabou conquistando o título 2025 por ter feito mais gols fora de casa nas finais. Final também no Cearense. Lucas Sacha abriu o placar para o Fortaleza, mas o gol só foi confirmado depois que o VAR foi acionado. 1-0 tricolor. O resultado levava a decisão do título para os pênaltis, já que na primeira partida o Vozão tinha vencido por 1-0. Até que Pedro Raul, aos 35 minutos do segundo tempo, empatou para o Ceará, 1-1. Com o resultado, o Alvinegro conquistou o bicampeonato. E para fechar, segundo jogo da final do Baiano. Na primeira partida, o Bahia derrotou o Vitória por 2-0 na Arena Fonte Nova. E no Barradão, o rubro-negro tinha missão nada fácil de reverter a desvantagem. Gols só no segundo tempo. Carlinhos, de cabeça, colocou o Leão da Barra na frente aos 34 minutos. Nos acréscimos, Kaique empatou para o Esquadrão, 1-1. Com o empate, o Bahia conquistou o título de número 51 do Baianão. Gol é gol, né? E é bacana demais para acompanhar, para curtir aqui também no Jogo Aberto Pernambuco. Só um detalhe sobre o jogo lá da final do Catarinense entre Avaí e Chapecoense. Teve uma confusão gigantesca depois do jogo, né? Com briga entre jogador e torcedor. Jimenez, ex-meio-campo do Náutico, lembra dele, o paraguaio, saiu dando voadora para todo lado aí, atingiu, brigou, agrediu, né? Essa é a palavra certa, agrediu 2 torcedores do Avaí, um pelas costas, de uma forma assim que chocou, viu?
provavelmente vai pegar um gancho legal aí o Jiménez pela atitude dele. Ele que tinha saído do time, tinha sido substituído, já estava fora, e depois do jogo partiu aí para essa agressão a torcedores do Avaí, que invadiram o campo, também fizeram errado, né? Invadiram o campo para comemorar, então teve muita provocação de parte a parte. O técnico Gilmar Dalpozo, ex-técnico do Sport e do Náutico e ex-goleiro do Santa, o técnico, ele agora é técnico da Chape, também revoltadíssimo com o resultado, disse que não houve o pênalti no lance que o árbitro marcou para o Avaí. Enfim, foi uma grande confusão e tivemos essas cenas lamentáveis lá na ressacada em Florianópolis. Agora é hora de falar da final pernambucana. Vamos falar da final do Campeonato Pernambucano? O jogo de 5 gols, é isso mesmo. O Sport venceu o Retrô e largou na frente na finalíssima do estadual. Nossa reportagem, claro, estava lá para mostrar tudo pra gente. Como foi? Veja aí. De um lado, campeão da Série D, sonhando com o primeiro título estadual. Do outro, o maior vencedor do Pernambucano, em busca do 45º troféu e do tricampeonato. 13.233 torcedores marcaram presença na Arena de Pernambuco para acompanhar o duelo entre Retrô e Sport. O jogo começou disputado. Logo aos 4 minutos, Maicon Douglas desarmou João Silva, partiu em velocidade e finalizou com perigo. Mas a equipe rubro-negra, empolgada com os cânticos que vinham das arquibancadas, tratou logo de encurralar a Fênix. E não deu outra. Abriu o placar aos 8 minutos. Hereda cruzou na área. A bola bateu no peito de Leni Lobato, desviou em Richard Franco e morreu no fundo das redes. Gol contra do Retrô e Sport na frente. A Fênix de Camaragibe foi se arrumando, mas não conseguia chegar com perigo. O Leão, por outro lado, seguia pressionando. E em um desses momentos, aos 34 minutos, Igor Cariús foi derrubado dentro da área por Gedeilson. E o árbitro assinalou o pênalti. Lucas Lima converteu e foi pro abraço. Este, inclusive, foi o primeiro gol do Camisa 10 em 2025. No intervalo, a conversa nos vestiários reacendeu a Fênix, que precisou de apenas 5 minutos para empatar o jogo. Em uma cobrança de falta, Hadley mandou a bola na medida para a área. Fernandinho subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto direito de Kaique França. Pouco tempo depois, Fernandinho arrancou pela esquerda e serviu Hadley, que finalizou com precisão para deixar tudo igual. O Retrô seguiu pressionando. Aos 17, após cobrança de escanteio, Fabinho tentou de cabeça, sem sucesso. O Sport reagiu e assustou aos 21, quando Pablo parou em 2 grandes defesas de Fábio Vô. O ritmo do jogo caiu, mas seguiu equilibrado. A equipe da casa teve chances com Fernandinho em cobrança de falta e com Hadley, que chutou para fora. E aí já sabe, né? No futebol, não fez, levou. Aos 40, Pablo brigou na área, girou e marcou o 3º do Sport. Fim de jogo por aqui, o Sport tem a vantagem no jogo da volta. Essa partida, inclusive, ainda não tem data para acontecer. Pode ser que seja realizada no dia 1 ou no dia 2 de abril, mas a Federação Pernambucana de Futebol ainda não confirmou essa informação. O Sport volta a campo na quarta-feira contra o Altos, na Ilha do Retiro, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. E agora, o Retrô descansa um pouquinho. Até o momento, o próximo jogo da Fênix de Camaragibe está previsto para acontecer no dia 13 de abril, contra a Tombense, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Respirou, 3-2, vamos pra ilha. Na ilha a gente vai ganhar o jogo tranquilo. O maior clássico de Pernambuco, né? Sport e Retrô. Santa e Náutico já são para outro caminho. Eu preferia o Santa Cruz. Assim, se fosse contra o Santa Cruz eu achava melhor, mas o Retrô mais difícil, mas vamos ser campeão. Sport não tem pra ninguém. O Sport sempre foi o favorito. Tá só confirmando. O Sport vai ser campeão, Isabela? Sim. O mais importante aqui, e aquilo que para nós até acabou por ser o mais positivo, foi o resultado. Agora é algo que é estadual, é final, é uma final. E a final é isto mesmo. Ainda ontem falamos sobre isto, hoje falamos sobre isto. Não há divisões. Portanto, agora é pensarmos em cima e trabalharmos em cima de algumas situações que sabemos que não estamos a ser eficazes e competentes. Há competência, mas há momentos em que está a faltar essa competência. Portanto, é trabalho e muita cabeça limpa, para menos precipitação
e estarmos ligados o jogo todo, porque isto, as finais, seja que jogo for, mas uma final não podemos permitir estas falhas de concentração. A partida bastante disputada, onde na primeira parte a gente não teve muito êxito na nossa construção de jogo. Pecamos ali na nossa saída, na nossa condição, onde o Sport conseguiu fazer os 2 gols. Voltamos para o segundo tempo, ajustamos e voltamos com tudo para conseguir um empate. E futebol é detalhe, né? No final a gente sabe que é detalhe. Aconteceu aquela situação ali da gente tomar o gol de lateral, mas agora tem que ter atenção agora, não tem como voltar mais atrás, mas a equipe está de parabéns pelo jogo. Vamos dar uma olhada então nos números do jogo de sábado na Arena de Pernambuco. A estatística, né? 40% de posse de bola do Retrô, 60% do Sport. Passes 313 a 488. Finalizações, olha só, 14 do Retrô, 13 do Sport. O Retrô foi outro time, né, durante o segundo tempo, porque no primeiro foi muito apático. Foi muito mal o Retrô no primeiro tempo, o Sport se aproveitou e abriu 2-0, mas aí na volta para o segundo tempo o Retrô melhorou, o Sport foi quem ficou um pouquinho fora de jogo no segundo tempo e conseguiu ainda o resultado final com o gol do Pablo. Desarmes 17-21, faltas cometidas mais pelo Sport, né? 18-5, cartões amarelos, 2 para o Retrô e apenas 1 para o Sport. Está aí então os números do jogo disputado no último sábado. Agora é esperar a confirmação da data do jogo da volta entre Sport e Retrô, que será na ilha. Daqui a pouquinho, Paulo de Tarso vai entrar aqui com a gente, ao vivo, para trazer outras informações e atualizações sobre o jogo entre Sport e Retrô e também falar do Sport, que já volta a campo nesta quarta-feira. Vamos falar agora com Paulo de Tarso, já está aqui ao vivo para falar com a gente, direto da nossa redação. Paulo de Tarso, tem informações aí, atualizações, né, Paulo, sobre o jogo disputado no sábado, a vitória do Sport por 3-2, que depois do primeiro tempo, o torcedor do Sport já achava que estava resolvida a parada, né? Que o Sport ia só encaminhar a conquista. Mas aí o time caiu de rendimento no segundo tempo, sofreu um empate e conseguiu um gol no finzinho, gol que garante a vantagem para a final, para o jogo da volta. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Exatamente, Rembrandt. Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco. De fato, foi uma final eletrizante. Para quem acompanhou o primeiro tempo e perdeu alguma coisa no segundo, deve ter estranhado o resultado final, né? Porque o Sport venceu apertado o Retrô, porque não estava caminhando para isso acontecer. O Sport construiu inicialmente uma vantagem muito boa para vencer com folga o Retrô, o que acabou não acontecendo. 3-2 o placar do jogo, se confirmando aí, né, Rembrandt? De fato foi o melhor jogo do Pernambucano, afinal com muitas alternativas para Retrô e Sport, com muitas nuances, altos e baixos para os dois times, e quem foi para a Arena de Pernambuco viu um bom jogo. Claro que muita emoção para o torcedor do Sport, que sofreu um pouquinho, mas o Leão larga na vantagem nessa final do Pernambucano. E fica a expectativa agora, Rembrandt, para saber quando vai acontecer o jogo da volta. Aconteceu uma live ontem no canal do repórter Wellington Araújo, no YouTube, quando o Laércio Guerra participou e falou que poderia acontecer a final no próximo dia 8 de abril, mas isso não deve acontecer. Vários membros da imprensa entraram em contato hoje pela manhã com Evandro Carvalho, que falou que o jogo fica entre 2 e 3 de abril. Claro que depende também de um acordo com quem transmite a competição em TV aberta, então fica essa expectativa quando de fato vai acontecer esse jogo da volta marcado para a Ilha do Retiro. O Sport está na vantagem diante do Retrô para garantir um título 45, Rembrandt, do Campeonato Pernambucano. O torcedor do Sport está nessa expectativa, né, de comemorar mais um título. Seria o tricampeonato. Agora, Paulo, para o jogo de quarta contra o Altos, já a gente vai mostrar aqui uma reportagem sobre a reapresentação, né? O Sport se reapresenta hoje à tarde, mas você já faz alguma projeção para o jogo de quarta-feira contra o Altos? O Sport já está classificado. Para terminar em primeiro, aí não depende só do próprio resultado, né? Tem que torcer também para o Vitória tropeçar contra o Motoclube lá em São Luís. Qual é a projeção nesse momento, Paulo? Projeção de algumas mudanças que devem ser realizadas pelo técnico Pepa para o jogo da quarta na ilha diante do Altos pela Copa do Nordeste.
Devem acontecer novidades no time. O técnico Pepa deve mudar defesa, meio campo e ataque. Algumas situações pontuais devem acontecer, pelo menos essa é a expectativa, visto que o Sport joga quarta contra o Altos pela Copa do Nordeste e sábado vai para o Morumbi enfrentar o São Paulo na abertura do Brasileirão. Semana puxada, teve final no sábado na Arena, quarta tem Copa do Nordeste e sábado tem a equipe do São Paulo no Morumbi. Tem viagem para a capital paulista e isso deve fazer com que o técnico Pepa faça uma avaliação do elenco. Quem tiver mais desgastado, evidentemente não vai arriscar para o jogo da quarta, pensando principalmente no confronto no Morumbi diante do São Paulo. Lembrando que o técnico Pepa ainda tem no departamento médico Atêncio, Tite Ortiz e também o português Gonçalo Paciência. Para o jogo da quarta Copa do Nordeste, o Pepa vai ter à disposição Duqueiroz e também o atacante Arthur, que não estão inscritos no Campeonato Pernambucano, devem ser relacionados, Rembrandt, para o jogo diante do Jacaré, a equipe do Altos do Piauí. O Sport tem que vencer o Altos e seca o Vitória, que pega o Motoclube em São Luís do Maranhão. O Vitória que ficou com o vice-campeonato ontem no Bavi, no Barradão, diante da equipe do Bahia. Para o jogo contra o Altos, ingressos à venda a partir de 25, variando entre R$150 para o torcedor apoiar o time do Sport nesse jogo, Rembrandt. Quarta-feira, 9h30 da noite, Grupo A da Copa do Nordeste, diante da equipe do Altos. Valeu, Paulo de Tarso. Daqui a pouquinho ele volta aqui com outras informações. A gente estava vendo aí de novo esse terceiro gol do Sport, né? O gol marcado pelo Pablo. É impressionante, né? Numa cobrança de lateral, o zagueiro se escora, sobe em Pablo, tenta aí, Pablo gira com o zagueiro nas costas e consegue botar a bola para dentro do gol. Que gol, parece gol de pelada, né? Como a gente fala. Olha o lance aí, a cobrança de lateral. Aí o Claudinho vai lá, se apoia nas costas do Pablo, que gira, e aí, caído mesmo, ele consegue botar a bola para a rede. Expertise do atacante do Sport, né? E que vacilo da defesa do Retrô. Tá aí informações, então, importantes, né, para os tricolores. A câmera abre, porque ele vem aí. Zé do Carmo pelo corredor, Mário Júnior, tá chegando aqui. Eita. O nosso comentarista, José do Carmo. Como tudo bem, Zé? Sombra de Deus. Tudo bem? Tudo ótimo. Zé, o cenário do jogo de sábado, parecia que o Sport ia acabar com a história ali, né? Ia garantir o título antes mesmo do jogo da volta. 2-0, sobrando em campo, controle total do jogo, mas no segundo tempo, o que foi que aconteceu? O Pepa já disse, o jogo atabalhoado do time no segundo tempo. Qual foi a sua visão da partida? Olha, Rembrandt, na verdade, assim, time grande, quando começa o jogo e vai determinado para cima do seu adversário, como o Sport foi, e consegue 2-0, não é? Volta para o segundo tempo. Se você não se cobrar de você mesmo, você acaba relaxando. Acaba você entrando naquela zona de conforto. E a zona de conforto é um perigo, não é? Tanto é que aos 2 minutos e aos 6, o Retrô já tinha empatado a partida. E aí começou a fazer um jogo interessante, onde o time do Sport teve que correr mais para buscar o terceiro gol, não é? O terceiro gol, assim, só quem faz é Pablo, só quem faz é Pablo, mas ninguém pela percepção, não é? Pela a atitude que ele tem, sempre de estar esperando uma oportunidade. Então, o Claudinho, o quarto zagueiro do time do Retrô, fez uma partida fantástica. Não vou dizer que ele falhou. Na verdade, ele puxa o Pablo, entendeu? E sai do lance. Ao sair do lance, ele acha que está absoluta, a bola quica numa situação que, rapaz, mais uma vez, só Pablo faria aquele gol. Qualquer outro atacante ia pedir pênalti logo, né? Pênalti. Exatamente. Pronto, perfeito, Rambam. É exatamente o que os caras normalmente fazem. Com aquela gritaria todinha, pedindo pênalti, mas ele não. Ele esperou, não é, a bola quicar e aí ficou a mercê. Zé, você acha que a decisão está aberta? Porque o Retrô, como você disse, né, fez um jogo interessante no segundo tempo. Será que pode, mesmo com a vantagem do empate, o Retrô pode complicar lá dentro da ilha? Rembrandt, é o seguinte, o Sport vai entrar pressionado, não é, para ganhar o campeonato. E em meio a jogos importantes, Jogos importantes, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, ainda tem a decisão. O time do Retrô, ele se concentra no campeonato pernambucano, no campeonato
da Copa do Brasil, não é? Que ele vai ter, e é claro que a Série C vai começar um pouquinho mais lá. Eu acredito que seja um jogo diferente, mas que o Sport ainda continua sendo, não é, protagonista. O Sport ainda continua sendo e vai jogar dentro dos seus domínios. É isso. Jogar naquela Ilha do Retiro, você tem que pisar ali dentro para você ver a pressão que Não é fácil não, não é fácil. A exercida é muito forte, Rembrandt. Agora, a gente teve presença das duas torcidas, né? Do Sport em maior número, naturalmente, mas houve confusão entre torcedores do Sport, lá na Arena de Pernambuco, né? Algumas imagens aí, ó. Torcedores discutindo, torcedores do Sport, né? Infelizmente, isso ocorre também entre torcedores do mesmo time. Como a gente está vendo, olha só que agressão que rolou ali. Lamentável. Infelizmente, aconteceu mais uma vez. Não é uma torcida contra a outra não, viu? É da mesma torcida. Olha lá, o segurança chega também para... Que coisa, né, Zé? A gente viu há pouco o Jimenez perdendo a cabeça lá na final do Campeonato Catarinense. Vontade, muitas vezes você tem, não é de fazer aquilo que o Jimenez fez. Mas você tem que se controlar. Entendeu? Algumas vezes torcedores entraram dentro de campo e você tem que se segurar ali, porque você sabe que depois, não é que termina o jogo, você faz o que ele tentou fazer aqui, pedir desculpa, mas aí já era tarde demais. Zé, bom demais sempre ter você aqui com a gente no Jogo Aberto Pernambuco. Estaremos juntos. Agora, aquelas caminhadas que você faz, né, no fim de semana, que você sempre faz uma homenagem, né? Isso. A alguém. Quem foi a homenageada? A vida. A vida. Foi a vida, né? Foi Duda. O amor. Quem passa? Quem? Duda? Não, Duda é o seguinte, Duda tem dono. Ah, tá certo, Zé. Um abraço. Valeu, meu querido, pelo corredor, com cuidado aí, pelo corredor. Mário Júnior. Isso, garoto. Olha aí, como ele sai delicadamente. Obrigado, Zé do Carmo.